Olá, será que eu já estou ao vivo aqui? Tive uns probleminhas aqui com a conexão, mas cá estou eu. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo. Olá, Márcia querida, pontualíssima. Tudo bem, Márcia? Que bom falar com você ao vivo, Márcia. Que privilégio. A gente vai esperar um pouquinho o Instagram anunciar que a gente está ao vivo e eu já vou aceitar o seu convite, a sua solicitação. Eu vou só enviar aqui o aviãozinho para algumas pessoas que estão ao vivo para ver se a gente reforça esse aviso do Instagram. Só um pouquinho, vou enviar aqui para algumas pessoas. Olha que bacana. Pronto. É bom que mais gente venha aqui, né? Participar, Márcia, da nossa conversa. Já enviei. Tudo bem com você? Pessoal, eu estou aqui aceitando a solicitação de entrada da nossa convidada especialista, que é a Márcia Endlich Rodrigues. Ela é psicanalista, ela é administradora, palestrante, ela vai falar um pouco mais a respeito dela com você, com a gente, e a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre a nossa criança interior. Que tal? Você sabia que você tem uma? Pois a gente tem e às vezes ela costuma dar problema. Não é, Márcia? A Márcia vai explicar pra gente. Eu vou aceitar a sua solicitação, tá, Márcia? Distribuição aqui na tela. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, Kátia? Que bom falar com você. Eu também, estou muito feliz pela oportunidade. Olá! Nossa, eu agradeço demais, Márcia, você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. A gente tem uma mocinha aí presente, a Eliane. Eliane, boa noite, seja muito bem-vinda. Se você puder dar o feedback para a gente sobre a nossa imagem e o nosso áudio também, vai ser muito legal, porque às vezes a gente está conversando e está se entendendo bem, né, Márcia? Mas pode acontecer deles não estarem tendo uma boa recepção, né? Pessoal, vocês que vão vir depois, essa live vai ficar salva, então a Márcia e eu vamos começar a conversar, porque aí quem for chegando, né, Márcia, vai acompanhando a nossa conversa, para a gente não perder o tempo da nossa live, tá bom? Combinado? Pessoal, vou me apresentar aqui para vocês que não me conhecem, vocês que estão aí, vocês que vão vir depois, que seguem a Márcia, ou que me seguem, ou que seguem a comunidade, e que não me conhecem ainda, meu nome é Kátia Rovena, quem me segue, lógico que conhece. Quem segue aqui o perfil. Meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional de educação física, estou atuando na área de gestão de mídias sociais, eu estou agora trabalhando como social media, e eu sou anfitriã dessa comunidade maravilhosa de mulheres cristãs e empreendedoras. O maior objetivo aqui da comunidade é alavancar essas mulheres, é reforçar essa identidade feminina tão importante para a nossa sociedade como um todo. Eu vejo a mulher como empreendedora por natureza, uma mulher que empreende a sua vida, ela empreende também a sua família e ela ajuda na construção de sociedades mais fortes. Por isso eu tenho investido nessas pessoas especiais como a Márcia, para trazer informações que são fundamentais para a gente, para a nossa construção, não só como empreendedoras, mas sobretudo como mulheres, como pessoas. Viu? E a Márcia, Deus trouxe ao meu coração, eu tenho certeza que ela tem muita coisa legal para compartilhar com a gente.
ela é, como eu já falei no comecinho, ela é psicanalista, ela é administradora e ela é palestrante. E hoje ela vai falar com a gente sobre a nossa criança interior. E agora, olá, Keila. Eu vou dar a palavra para a Márcia mesmo se apresentar. A palavra é sua, Márcia. Boa noite. Queria começar aqui com gratidão, né, pela oportunidade. Eu creio que é uma oportunidade ímpar, não só para eu levar um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Eu falo pouquinho porque cada dia é um dia de aprendizado, né? Então, eu fico grata por levar um pouquinho de conhecimento, mas eu creio que nesse feedback aqui, nesse papo, a gente vai aprendendo junto, um pouquinho se conhecer melhor para que a gente possa ter um crescimento na maturidade emocional. Então, sou administradora desde 2008, sou também palestrante e atuo também como psicanalista desde 2021. Que bom, Márcia. E você, deixa eu começar, antes dessas perguntas que a gente organizou, como é que foi, na verdade, acho que isso é uma parte muito importante, como é que foi a sua descoberta desse universo, né, da psicanálise? Por que você se interessou? Isso é bem bacana. É legal. O que despertou o seu olhar, né? Bom, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? E eu me formei em administração, quer queira ou que não, apesar de ser um trabalho secular, assim, no dia a dia, mas você se lida com o ser humano o tempo todo, tanto que eu sou pós-graduada em RH. Que bacana! Sou pós-graduada também. Então, o que acontece? Só que chegou em 2018, me formei em 2008. Então, até 2017, só administrando nossa empresa. 2018, eu entrei no período de depressão, princípio de depressão. Né? Para quem não sabe, depressão é você estar empurrado para baixo, né? Cabeça para baixo, chegar para baixo. Enfim, tem várias formas de você explicar o que é depressão. E nesse mesmo ano de 2018, infelizmente, nós também, a empresa foi assaltada, passamos por um baque grande, entendeu? Isso aflorou mais em mim, porém, por que aflorou mais? Porque o meu esposo também entrou no processo de síndrome do pânico. Então, aí agravou mais ainda. Porém, nesse mesmo ano de 2018... Que desafio! Então, porém, nesse mesmo ano de 2018... Que desafio, né? Nesse mesmo ano de 2018, quando eu vi que eu não estava bem, eu procurei fazer o curso que eu fui convidada para fazer e falar, né? A pessoa me falou que, só em você começar o curso, já é uma forma de você fazer análise, já é uma forma de você passar pela psicoterapia. Só que aí depois tem outros baques, como eu acabei de informar, né? Então, assim, na verdade, foi um estímulo para mim, acabou agregando também, né, na minha vida. E eu gostei tanto, mas tanto, eu falei assim, não, vou trabalhar com isso também. Da mesma forma que em muitas áreas da minha vida foram, né, foi alavancado, eu consegui uma certa maturidade emocional. Claro que é coisas ainda que precisam ser avançadas. Qual ser humano, né, que do dia a dia precisa melhorar em alguma coisa na sua vida, não é certo? Então, eu sei que ali me despertou a cabeça da minha essa profissão. Né? Aí hoje eu atendo voluntariamente numa igreja, mas também atendo numa clínica no centro de Vila Velha, chamada Mente Humana. Esse é um pouquinho da minha história, bacana! Resumido. Que bacana! Depois, no final, você vai enviar para mim pelo WhatsApp o nome da clínica, porque eu coloco na descrição do vídeo, porque as pessoas vão saber onde te encontrar. Okay. Márcia, nada melhor do que a gente experimentar algum tipo de desafio para a gente compreender como ajudar outras pessoas, né, a superarem esse desafio também, né? Verdade. Muito, muito bacana a sua história. Márcia, então, eu fiz aquelas enquetes todas que eu fui compartilhando lá no perfil. O que a gente observa muito, tanto no perfil da comunidade, quanto lá no meu perfil profissional lá, o que a gente fica observando bastante é que, na maioria das vezes, as pessoas
aqui eu vou falar sobre mulheres, porque a gente está voltando muito isso para mulheres, né? Mas isso eu estou me referindo a todas as pessoas, todos os gêneros, né? Mas, de qualquer forma, a gente observa que a pessoa está passando pela dificuldade, ela identifica vários sintomas nela, mas ela desconhece a existência do problema. Uhum. A gente vê muito isso acontecendo porque quando a gente pergunta a respeito de determinados comportamentos, dificuldades, limitações, problemas que se repetem muitas vezes de relacionamento e tudo, ela identifica aquilo, mas ela desconhece os termos. Eu não sei o que é criança interior, eu nunca ouvi falar, não sabia que existia. Como a gente teve na live anterior também, com relação à síndrome da impostora, que você acompanhou, né, com a Magna. Então, isso vai ser bastante esclarecedor para jogar luz. Quando joga luz, é mais fácil da gente conseguir. Isso é a verdade da luz, né? Quando ilumina o problema, você tem uma chance de resolver, né? É porque o conhecimento ele é libertador, né? Libertador, né, Márcia? É verdade. Então, aí, reforçando essa conversa aí que a gente teve, eu vou pegar uma parte, um trechinho daquele texto que você mandou para mim, a Márcia mandou um resumo aí para nortear até mesmo a minha condução das perguntas, porque ela que é a especialista desse conteúdo que a gente vai compartilhar, ela que compreende. E eu vou compartilhar um trechinho da citação de Carl Jung, que diz assim, do texto que você me enviou. Em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Nossa, esses somos nós, Marcília? Essas pessoas somos nós? Que criança é essa, Márcia? O que você pode falar para a gente sobre essa fase aí dessa infância? Então, o Carl Jung, ele é um psiquiatra e um psicoterapeuta. E ele que trouxe os estudos por muitas pesquisas sobre arquétipos. São imagens psíquicas de nossos antepassados. E a criança interior nada mais é do que um arquétipo, tá? Nada mais é do que uma imagem psíquica, tá? Da nossa mente, dos nossos antepassados. Mas quem é essa criança interior? Essa criança interior, ela foi construída, o adulto carrega, né? Ela foi construída lá na fase da infância. Para alguns autores, de 0 a 7 anos. Para outros autores, de 0 a 12 anos de idade. Então, como foi essa construção? Crianças têm momentos bons, mas crianças também trazem acontecimentos traumáticos e emoções traumáticas. E esses momentos traumáticos é que constrói essa criança interior que tem um lado sombra dela. Nós podemos até dar um exemplo aqui. Por exemplo, a criança interior ferida, que uma mulher cristã empreendedora pode trazer dentro dela. Essa construção. A mulher que tem essa criança interior ferida, ela sofreu abuso moral, ela sofreu abuso físico. Abuso físico pode ser uma violência doméstica, pode ser um abuso sexual. Abuso moral pode ser um xingamento, pode denegrir a imagem da criança, pode diminuir a autoimagem da criança. Então, comportamentos no meio familiar, ele pode afetar a criança. E os abusos físicos, os abusos morais, eles vão contribuir para que se crie essa criança interior ferida e que mais tarde o adulto carregue essas dores, essa criança, o que ela sofreu nessa fase infantil. Então, essa mulher cristã empreendedora que carrega essa criança, quais sentimentos que ela tem? De resistência. Ela é resistência a valores, às vezes ela é resistência a crenças, muitas vezes, ela tem uma dificuldade tremenda de perdoar, de liberar perdão.
E para nós, mulheres cristãs empreendedoras, nós precisamos aprender a liberar o perdão. Porque para empreender, precisa saber perdoar. Perdoar nosso fornecedor, perdoar o nosso colaborador, perdoar o nosso parceiro. Porque enquanto a gente luta como empreendedor, às vezes a gente consegue avançar 30% dos nossos objetivos. Mas se a gente for mulher cristã empreendedora que consegue perdoar, liberar o perdão, não resistir a pessoas, não resistir a coisas, ela vai avançar o dobro, o triplo, entende? Então, há mulheres cristãs empreendedoras, estou falando mulheres cristãs porque é o nosso tema, certo? Que traz essa criança interior ferida, que foi abusada, né, fisicamente, moralmente, que tem essa dor, né, e que vai gerando esses sentimentos em que na fase adulta vai interferindo no seu relacionamento com as pessoas e vai impedindo um avanço melhor no seu empreendedorismo. Isso aí é um exemplo de criança interior. Posso dar outros novos exemplos? Por exemplo, criança abandonada. Tem pessoas que carregam a criança abandonada, essa criança dentro de si. Por quê? Porque na fase da infância, ela não teve muita atenção. Talvez ela tenha uma perda de um ente querido. Talvez são pais que dão mais valor ao trabalho, às coisas, às outras pessoas, mas não tem um diálogo, não tem um momento de brincar, de dar aquela devida atenção. Aí vai ficando aquele sentimento de abandono, de rejeição. Então, a mulher cristã empreendedora, que tem esse arquétipo dessa criança interior abandonada dentro dela, que se sente rejeitada, abandonada, ela muitas vezes não se sente parte da família. Nisso que ela não se sente parte da família, ela pode se tornar uma pessoa perfeccionista. E a pessoa perfeccionista... Tá chiando muito, Dani. Só um minutinho. Tá chiando Pra muito? mim, não. É bom mas eu acho que por isso que às vezes E aqui coloca, é bom alguém dar o coloca feedback pra gente. Coloca para ver se fica melhor. Da vez passada a gente tentou, mas não... Melhorou? Vamos tentar com o seu, senão eu pego o meu. Melhorou? Melhorou, Dani? O que você acha? Melhorou? Quando eu falo não? Fala, Márcia, para a gente ver. Então, continuando, né? Outro exemplo de criança interior que o adulto carrega dentro de si. Melhorou, Dani? Melhorou, eu acho agora. Então, outro exemplo. Melhorou? Obrigada. Pode continuar? Pode continuar? Pode, Márcia, obrigada. Outro exemplo de criança interior é a criança abandonada. É a criança É aquela abandonada. criança em que ela, É aquela na fase da criança em infância, que ela, não teve na muita fase da atenção dos infância, pais, ou teve alguma perda de algum ente querido. querido. Pais, por exemplo, que não dão muita atenção aos seus Pais, por filhos, exemplo, que dão mais atenção ao trabalho, que dão mais ao atenção jogo, ao na trabalho, televisão, ao mas não tem um jogo, tempo de diálogo, um tempo de brincar, um tempo de debate. Então, acaba aquela criança desenvolvendo Então, um sentimento de abandono, de rejeição. Essa criança interior abandonada dentro da mulher cristã empreendedora, o som tá repetindo, Kátia. Tá repetindo, Kátia. Tá dando eco? Tá dando eco. Tá dando eco. Ué. Tá dando eco para você, né? Não, agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou. Para mim não tá dando eco. Melhorou? Não, tá ótimo. Pessoal, tá dando eco, Dani? Será, gente? Deixa eu pegar meu fone aqui rapidinho. Continua falando, eu não vou falar nada. Peraí. Então, continuando. A mulher cristã empreendedora que traz essa criança abandonada, que se sente rejeitada, na fase adulta, ela acaba se tornando uma mulher perfeccionista. Porque ela quer agradar, ela quer ser vista,
Ela quer ser admirada, ela quer ser valorizada. ela quer ser valorizada. Quando ela se torna perfeccionista, ela acaba carregando um fardo muito Ela grande. acaba carregando um fardo muito grande. Porque a mulher ela não tem necessidade de ficar provando nada para ninguém. Nós somos únicas, né? Cada uma de nós temos o nosso valor, cada um de nós temos a nossa importância. Mas quando foi desenvolvido lá na fase da infância essa rejeição, esse abandono, e a mulher cristã empreendedora carrega isso dentro dela, isso acaba gerando os conflitos, acaba gerando uma carga sobre os seus ombros. Então, a criança abandonada, que é um tipo de criança interior, ela também é um arquétipo, segundo Jung, né? Que já veio de heranças de nossos antepassados. Por que herança? Porque os pais repetem os erros, os pais acertam, os pais erram. Então, são arquétipos, são imagens psíquicas. E nós trazemos, muitas de nós, alguns desses arquétipos, algumas dessas crianças. Então, aqui eu falei somente de duas, né? Criança ferida, criança interior ferida e criança abandonada. Tem outros tipos de criança que um adulto pode trazer dentro dele. Agora melhorou, Certo. Kátia. Acho que agora melhorou. Melhorou? Nossa, melhorou. Ai, graças a Deus, gente. Isso aí. Nossa, é porque eu acho que às vezes a internet também, a internet facilita a nossa vida, mas nos sabota também ao mesmo tempo, verdade, né? Aí. Você Melhorou, graças quer que eu cite outro exemplo de criança a interior? Deus. Sim. Na verdade, você fala... você falou sobre a criança abandonada, sobre a criança maltratada também, né? Ferida, né? Sim, e na verdade é porque ela não se desenvolveu ali naquela pessoa, né? A pessoa não superou. Ai, meu Deus, meu Instagram dando uma pausa gigante aqui, chega a dar um medo. É porque a pessoa não resolveu, né? Sim. Nada assusta mais durante a live do que uma mensagem do Instagram dizendo que vai fechar. Márcia, é porque isso não resolveu, ela não resolveu esse processo, ela não cresceu ali dentro daquele lugar onde ela ficou, né? Essa parte dela não cresceu ali dentro dela, né? Isso. Por exemplo, quantos adultos... É como se fosse um pré-requisito... Aquilo ali é como se fosse um pré-requisito para vários outros sentimentos e ela não vai conseguir avançar porque o sentimento, aquele lugar não ficou firme para ela continuar evoluindo, né? Isso. Então, o que acontece? Porque é uma construção. A criança interior Certo. ela é uma construção na fase do desenvolvimento infantil, de 0 a 12 anos. Certo. É a fase da construção da personalidade e também do caráter da criança. Então, eu posso colocar aqui um exemplo. Uma casa tem base. Se ela não tiver uma base, uma estrutura, vem um vento e derruba ela mais fácil, correto? Então, correto. O desenvolvimento infantil é a mesma coisa. De 0 a 12 anos, ela tem, todos nós temos uma base. Todos nós temos uma estrutura familiar. Dentro dessa base de 0 a 12 anos, é feita essa construção. Com bons momentos, com momentos traumatizantes. Esses momentos traumatizantes que não são trabalhados, vai para a fase da juventude, na fase adulta, vai refletir nos nossos comportamentos, nas nossas emoções. O que pode ser feito? A estrutura não tem como mudar. É a base, é a fundação. Mas como uma casa, você pode mudar as janelas, a cor da tinta, você pode mudar o piso, você pode mudar o telhado, entende? Então, mesmo que foi construída essa base de caráter e personalidade 0 a 12 anos, após esse momento aí, num centro terapêutico, pode ter várias transformações no comportamento, ao ponto de que a pessoa atinge uma maturidade emocional. E ela tem um autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento, ela possa fazer novas formatações na sua vida, trazendo uma qualidade melhor emocional. Entende? Sim, ela vai ressignificar aquilo, né? Sim, mas é para ela vai ressignificar.
Aham. Entendi. Márcia, você fala acerca dos estágios aí da infância, e você fez algumas colocações, até mesmo sobre essa falta de consciência desses problemas e dos desafios ao redor. Então, ela nem consegue perceber a respeito disso, desse contexto que ela está inserida, né? Tanto a criança como os pais. Os pais têm Como- muita dificuldade Sim. de visualizar os sentimentos da criança. Às vezes só consegue visualizar. Muito eco ainda? Espera aí só um pouquinho, Macita. Faz um favor. Tenta diminuir. Você está com fone, né? Tenta diminuir o seu áudio todo, devagarzinho. Mesmo Diminuir. com fone, diminui o áudio. Diminuir. Menina, aqui tem que... Diminuiu. Melhorou, Mari? E agora, melhorou? Dá um feedback pra gente. Que tal? Tá dando uma pausa às vezes, né? E aí, melhorou? Vamos ver. Ela tá falando Mas agora pelo ela já meu microfone. diminuiu. Fala um pouco. Você diminuiu todinho o volume, né? Deixa eu ver aqui. Diminuiu o volume? Diminuir agora. Eu acho que diminui. Aí, agora acho que vai melhorar. É porque a gente vai fazendo esses ajustes aí, não tem jeito, gente. Melhorou? Acho que agora melhorou. Espera que a gente vai ter uns equipamentos profissionais aqui e tal, aí tudo vai melhorar. Melhorou? Aí, beleza. Obrigada, Mari, querida. Obrigada. Show de bola. Melhorou. Isso aí. Obrigada. Então, ela não tem consciência desses desafios aí ao redor, né? Nem a criança e nem os pais também. Os pais, às vezes, eles só percebem alguma emoção quando a criança está chorando. Então, os pais, eles não têm uma atenção para o sentimento da criança, e nem a criança muitas vezes não entende o que está acontecendo. Sim. No set terapêutico, muitas vezes os pais levam os seus filhos achando que os problemas estão só nos filhos, mas os filhos são reflexos dos pais. Então, os filhos que vão para o set terapêutico, é necessário que eles reconheçam que muito dos comportamentos dos seus filhos são reflexos dos próprios comportamentos dos pais. Mas os pais não têm esse entendimento. Eu acho que também tem uma dificuldade na aceitação. Vou falar para você um ditado popular que não, é uma coisa meio bem simbólica, mas eu acho que dá bem a entender em algumas situações familiares. Filho feio não tem pai, diz assim. Porque é aquela história do filho que se destaca e que é a alegria da família, ele é colocado, ele é definido como a boa criação dos pais. Mas o filho que não deu certo, digamos assim, o filho rebelde, o problema é dele. Então, quer dizer, os pais muitas vezes eles querem arcar com os louros, mas eles não querem assumir aquela situação ali que é da competência deles também. Admitir que houve, porque a gente falha, né? A gente, como diz a história, a gente vai aprender a ser pai e mãe sendo, né? Sim. Não tem outro jeito, né, Márcia? Acertamos e erramos. Não tem outro jeito, né? Acertamos e erramos, né? Então é preciso esse autoconhecimento, até mesmo é um tratamento, eu acredito que tenha que ser com toda a família, o ideal que fosse, né, Márcia? O ideal. Mas a maioria o ideal, das vezes, né? mas acha que os problemas de comportamento é só dos filhos. E quando a gente vai atender, a gente descobre que é um reflexo do comportamento dos pais. Sim. Puxa vida, vamos aprendendo aí. Olha, mais uma perguntinha aqui que eu coloquei aqui. Você já falou bastante, mas, enfim, você contextualizou bastante, né? Mas como essa criança em nós, ela pode interferir em nosso desenvolvimento pleno, no caso, né?
Porque a gente vai entrar nessa questão do pré-requisito, desse solo aí que você... dessa estrutura familiar, dessa base, né? Dessa construção do ser humano, mas dá alguns exemplos para a gente de como é que, às vezes, a pessoa não tá interpretando aquela falta de desenvolvimento dela naquela falta de base lá na infância. Se você, eu posso colocar você pudesse dar algum exemplo. Então, se baseando nesse tema, mulheres cristãs, né, empreendedoras, eu posso estar colocando outro exemplo, por exemplo, aqui de criança interior dependente. Certo. Você pode observar que tem adultos, você olha adultos, tem adulto que faz pirraça, não tem? Tem. Tem adulto que não quer dividir nada com ninguém, não tem? Sim, verdade. Pois é, então assim, tem comportamentos que você vê no adulto que você vê que são comportamentos infantis, comportamentos de criança. Então, por exemplo, a criança interior dependente, que é um outro tipo de criança que um adulto carrega, é aquela criança que ela é dependente financeiramente, materialmente, emocionalmente do outro. Isso foi desenvolvido lá na sua fase infantil. Porque ao nascermos nós não somos dependentes? Nós somos totalmente dependentes, principalmente da mãe. Na amamentação, né, no cuidado ali do limpar do corpinho, no tomar do remédio. Na questão da dor de barriga, às vezes que dá, né? Nas cólicas que dá, a mãe tem que ficar atenta, na questão do olfato, tudo isso. Quando vai começar a andar, também tem que estar ali, né, acompanhando. Aquela dependência que a criança tem. Só que tem adultos que carregam essa criança dependente dentro dela. Na fase adulta. Ela é tão dependente emocional do outro, tão dependente material do outro, que ela só vê a necessidade dela. Não consegue ver a necessidade dela. E aí uma profissional, uma empreendedora, que ela só vê a necessidade do outro, perdão, dela, e não dela, do outro, vai gerar conflitos. Então, uma empreendedora que não sabe ter um olhar para o seu colaborador, uma empreendedora que não sabe ter um olhar para o seu parceiro, ela vai gerar conflitos, porque ela só vê a necessidade dela. Então, isso vai gerar, vai gerar um conflito, né? E não vai agregar em nada no desenvolvimento pessoal, não só desenvolvimento pessoal, ou na área da profissão dela, do empreendedorismo dela. Então, a criança interior que o adulto carrega, ou que a criança, a mulher cristã carrega, ela acaba atrapalhando realmente num desenvolvimento pessoal e no caminhar ali do seu empreendedorismo. Sim, no progresso mesmo, né? Isso. Márcia, a gente vê muito com relação, por exemplo, você mencionou há pouco tempo agora, um pouquinho atrás, a respeito do perfeccionismo, por exemplo. Eu convivo muito com essa realidade, com várias pessoas, né? Eu já fui assim, já tive muito esse perfil de nunca achar que está bom o suficiente para começar. E aí a gente vê pessoas que não estão prontas o suficiente avançando mais, e a outra que muitas vezes tem muito mais competência não avança porque sente insegurança e acha que não está bom ainda, eu não aprendi o suficiente, eu não fiz curso o suficiente, não está perfeito, não está na hora ainda, não está pronto, falta... A gente acaba colocando tantos empecilhos, a gente não entende que está em nós aquela falta de iniciativa, precisa começar. E você vai aperfeiçoando no trajeto, né? Então eu vejo muito assim, o perfeccionismo muitas vezes impede demais a pessoa de ser criativa, de começar, de elaborar grandes projetos por essa insatisfação de achar que nunca está bom o suficiente. E lógico que nunca está mesmo, né?
Nunca está, sempre pode ser melhor, né? Mas isso aí é característica da criança interior abandonada. Porque a mulher cristã, empreendedora, que carrega essa criança interior abandonada, ela quer ser reconhecida, ela quer ser valorizada, ela quer ser vista. E aí ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, do jeito dela. Entende? Aí ela acaba o quê? Ela acaba se cansando, carregando um fardo. Ela não vive o empreendedorismo com uma leveza, com amor, com alegria, mas com peso, como se ela tivesse que provar algo para alguém. Então, é questão de equilíbrio. É nem mais, nem menos. É equilíbrio. Ser uma empreendedora, né, com equilíbrio, com leveza. Sim. Acaba virando um fardo, Sim, né? ser perfeccionista acaba gerando fardo. Porque o perfeccionista pode observar. Ele quer ser valorizado, ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto, ele quer perfeição. Não existe perfeição. O que existe é um aprendizado. Só Deus, né? É um aprendizado contínuo. Não existe perfeição. Perfeito para mim, que eu vejo, é só Deus. O que ele criou. Só Deus, verdade. Nós vamos crescendo, vamos aprendendo e vamos avançando. E vamos atingindo os nossos objetivos. Mas precisamos aprender como mulheres cristãs empreendedoras a crescer com leveza. Porque se tornar um fardo, daqui a pouco vem a amargura, a depressão. Aí vem a desistência, larga o que gosta de fazer para lá, entendeu? Porque vira um fardo. Sim. E acaba não fechando os ciclos, né? Começa uma coisa, começa outra, vai ficando sempre coisas pela metade, não fecha os ciclos, né? Isso. E Márcia, claro que cada caso é um caso, né? A gente sabe que nós somos seres únicos, né? Nem os gêmeos nem os gêmeos idênticos são realmente idênticos, né? Mas se você fosse colocar uma orientação geral, dar uma orientação geral para a gente, no sentido da gente ter atenção em relação a esses comportamentos, né? Desses padrões. Quais são os sinais de alerta, assim, para determinados comportamentos, desses perfis mais críticos, assim, que você colocou? A gente precisa estar atento ao quê em nosso dia a dia, em nossa jornada? Então, eu creio assim, primeiramente, é aprender a ter um olhar para dentro de si. Nós temos o hábito, principalmente nós mulheres, de apontarmos os nossos olhares para as outras mulheres. Precisamos aprender a olhar para dentro de nós. A partir do momento que você aprende a olhar para dentro de você, você vai fazendo inúmeras descobertas. E com essas inúmeras descobertas vem vários conhecimentos. E os vários conhecimentos vai te trazendo libertação de alguns comportamentos que atrapalham no seu dia a dia, no seu empreender. Então, eu creio que o primeiro passo é isso. Mas para você aprender a ter um olhar para dentro de si, ou você participa, como nós somos cristãs, posso falar assim, ou você participa no ambiente espiritual, né? Ou você participa de um set terapêutico, para você aprender a ter esse olhar. Aí sim, aí o crescimento vem, o despertar vem, o desenvolvimento vem, as mudanças vêm. Certo. Entendeu? Quando você se refere ao set terapêutico, da pessoa fazer terapia, isso? Esse termo que você usa? Isso. É a pessoa buscar, né, a terapia, buscar ajuda, né? Isso aí é um dos passos. E outra questão é também a pessoa se perguntar, né? Você, por exemplo, a pessoa ela traçou um planejamento. Ela colocou várias metas. Metas de 2021, 2022. Aquelas mesmas metas ela não consegue alcançar. Ela tem que perguntar por quê. Sim. Porque às vezes ela acha que não alcançou porque a economia está ruim, porque o governo está ruim, é porque isso aconteceu, é porque aquilo aconteceu. Mas não consegue colocar a pergunta, o que eu fiz para colaborar
para que essa meta que eu tracei não fosse atingida na minha forma de empreender. Nós mulheres somos muito importante. nós mulheres para lá e para cá, para lá e para cá, né? E apontar, mas não olhar para dentro de nós e não fazer pergunta para nós. Sim. Por exemplo, vou te colocar um exemplo aqui. Colocar um exemplo meu, particular meu, né? Eu coloquei várias. Eu sou uma pessoa que planeja muito. Eu faço meu planejamento para 2 anos. Aqueles que eu não atingi. Olha que bacana. Sempre solteira, eu fui assim, já é de mim mesmo. Então, aquilo que eu não atingi, eu Que sempre me bacana. pergunto, por que eu não atingi? Por exemplo, eu tinha uma meta de perder alguns quilos. Eu não consegui atingir essas metas. Então, eu me perguntei, por que eu não me atingi? Eu mesma respondi para mim, por quê? Porque eu não me dispus de tempo para isso, porque eu não quis, eu preferi dormir mais do que fazer exercício. Sim. Então, você Não priorizou, né? Precisa perguntar por quê? Por que eu não atingi essa meta? Não priorizou. Né? Eu falei, desculpe, não. Nesse ponto aqui, eu falhei. Então, tem que começar de mim. Então, a pessoa precisa aprender também a se questionar. Por que certas metas você não consegue atingir? Entende? Sim. Consegue se desempenhar. Márcia, sim, eu vejo esse ponto que você colocou, eu acho muito importante. Eu aprendi muito a fazer essa pergunta para mim, no sentido de que muitas vezes, quando a gente fica distribuindo as culpas, né? A gente fica um pouco distribuindo as culpas, né? Não, porque foi o governo, mas eu sempre... Não, porque eu tive um problema assim, mas eu comecei sempre a comparar no sentido de que outras pessoas estavam na mesma situação e conseguiram. Então, é sinal de que eu também poderia ter conseguido, né? Então, muitas vezes a gente precisa colocar isso. Não, mas será que essa justificativa que eu estou usando, ela é válida realmente? Será que realmente é isso? Eu não poderia ter me esforçado um pouco mais? Eu não poderia ter colocado... A gente acaba colocando prioridades com S... E não é com S. Prioridade, na verdade, é uma só, deveria ser, né? A gente colocou no plural, mas não é, né? Uma prioridade. Que, na verdade, o que acontece? É igual criança. A criança interior que a gente carrega, né? Que foi desenvolvido lá na nossa fase infantil, que é fruto dos traumas, fruto das emoções traumáticas que nós tivemos. Essa criança que é construída, ela foi construída lá. Então, tem muito dos nossos comportamentos que vem de lá, da nossa fase infantil, que a gente precisa descobrir. Por que nós agimos daquela forma? Sim. É muito importante a gente entender, como você falou, que não há como a gente mudar mais o fato, o que aconteceu. Não. A gente já está sobre uma base que foi formada, né? Não há como modificar essa base. A gente pode pegar todos os eventos que aconteceram e transformá-los em outras coisas, com outro olhar para aquilo, né? Até talvez com mais acolhimento, né, Márcia? Sim, com mais acolhimento, com mais reflexão. É como o exemplo que eu dei da criança ferida, criança interior ferida. A pessoa que passou por um abuso físico ou abuso sexual. Foi construído o quê? Sentimento ali. Foi construído um sentimento ali de... Na verdade, diante desses acontecimentos traumáticos, resistência a pessoas. Pessoas que passam pelo abuso, elas são resistentes a determinadas pessoas. Ela acha que aquelas determinadas pessoas são todas iguais. Então, ela se torna muitas vezes solitária, porque os solitários, eles criam muros, eles constroem muros. Antissocial, né? Entende? Então, isso atrapalha. Verdade. Então, quer dizer, é necessário que ter um autoconhecimento. A pessoa que passou por um exemplo desse de transtorno, de trauma, ela não quer lembrar desse trauma. Ela não quer. Passar pela dor é um processo e é um processo árduo. Mas que para haver cura,
tem que passar pela dor. É por isso que muitas pessoas não participam do sete terapêutico. Vou falar minha vida para os outros. As pessoas falam. Entende? Não, ela está fugindo. Ela tem que passar pela dor, pelo processo da dor, para que haja cura. É a mesma coisa que eu tiver uma ferida aqui. Eu estou com um corte aqui. Aí eu pego e escondo a minha dor, coloco uma luva aqui. Essa ferida está feia, está toda inflamada. Boto uma luva aqui. Ninguém está vendo minha ferida. Estou andando com a ferida. Estou andando com a ferida. Daqui a pouco a ferida ela vai tomar e vai tomar minha mão. Daqui a pouco eu vou ficar sem minha mão. Entende? Então, assim, a pessoa ela precisa entender que existe dor. Todos nós passamos por dores. Todos nós temos algum trauma, passamos por alguma emoção traumática, até após a infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, na fase da velhice, passamos por momentos traumáticos. Nós precisamos expor essa dor para alguém que possa auxiliar, entende? E a pessoa passar por esse processo para que haja cura. Porque havendo a cura, a pessoa ela vai crescer emocionalmente falando, e ela crescendo, tendo essa maturidade também emocional, ela vai prosperar. Quando eu falo prosperar, em todos os sentidos, não é só questão de dinheiro, mas é questão de saúde, questão de alegria, de harmonia, de paz. Tudo isso é ser próspero. São formas de ser próspero, entende? Porque às vezes a pessoa entra no setor de empreendedorismo, ela só pensa no dinheiro, naquilo que ela vai captar. Tem que entender que a mulher cristã empreendedora, ela precisa o quê? Por meio do seu trabalho, da sua habilidade, não só o financeiro, mas ela trazer tanto para ela como para o outro, né, benefícios de harmonia, de paz, né, de alegria, de saúde ali emocional. É um conjunto. É um conjunto. Por isso que precisa tratar essa criança interior que a mulher cristã, empreendedora, traz dentro dela, que são diversos tipos de criança. Falei aqui somente de 3. Certo. Meninas, vocês que estão aí, vocês têm alguma pergunta para fazer? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem enviar uma perguntinha, venham aqui nessa interrogaçãozinha aqui embaixo e envie a pergunta, porque aqui muitas vezes a gente não consegue visualizar direitinho, tá bom? Aí se vocês quiserem fazer uma pergunta para a Márcia, podem ficar aí à vontade. Márcia, e tem uma... E você já teve casos assim de você poder acompanhar um case de sucesso assim, claro, sempre preservando toda a sua ética, né, como profissional, mas um exemplo de alguém que superou algo que você pudesse usar como exemplo, né? Alguma mulher, na verdade, que tem identificado alguma situação específica que ela conseguiu superar, avançar, só para deixar aí como inspiração para quem está aí, para quem vier depois. Então, eu tenho um exemplo recente de uma paciente, ela é advogada, e ela estudou para advocacia, teve carteirinha da OAB, passou por todo o processo com muita dificuldade, mas por ter essa criança interior, né, abandonada, ela sempre queria se mostrar muito a perfeição para o pai, para a mãe, e ela sempre sentiu muita rejeição, principalmente da mãe, né? E essa rejeição fazia com que ela buscasse cada dia mais aquela perfeição, mas com muito peso, com muito fardo, né? E depois, após a formação dela, ela não se sentia mais uma advogada, porque ela se sentia desmerecida, né? Porque a mãe não valorizava ela, não tinha aquele comportamento de dar o valor, né, à filha, de valorizar, enfim, né? Então, ela sempre carregou esse sentimento, e agora, recentemente, trabalhando com ela, mesmo há alguns anos, ela não se advogando e não tendo sucesso nenhum, sempre participando como é que se diz, de contrato, não é parceria, na sociedade, fez 3 sociedades, as 3 sociedades não deram certo,
porque ela se sentia não como advogada, mas ela se sentia como auxiliar de advogada, então sempre se sentindo desmerecida, desvalorizada. Hoje eu posso dizer que ela é um caso de sucesso. Ela hoje se sente advogada, né? Está em uma outra parceria, e assim, eu consigo ver nela assim, um outro brilho no olhar dela. Ela descobriu que ela não tem necessidade de provar nada para ninguém, que ela é uma mulher de valor e que ela é uma excelente advogada, independente das opiniões alheias, entende? Então, assim, alegra o coração. É uma bênção, né? Porque isso de esperar, não esperar ser validado pelo outro, né? Isso aí. O seu valor não pode estar no outro, Não. né? O seu valor Tem que começar em nós. de jeito nenhum pode estar. Nós precisamos dar o próprio valor. Eu assisti uma palestra, mas o palestrante referia-se ao valor do trabalho. Eu achei fantástico a colocação dele, trazendo para o trabalho, para o serviço, para o produto e para si. Ele falando como se, usando o exemplo de uma banca que você passa e tem umas frutas lindas, e o valor delas é muito baixo. E você passa numa outra banca que tem o mesmo tipo de frutas e o valor delas é muito alto. Quando você olha, você vai ficar suspeitando de que tem algo errado com aquelas frutas baratas. Olha só, se essa fruta custa tanto nessa banca e na outra está tão barata, deve ter, e às vezes as pessoas acabam comprando as mais caras, quer dizer, o valor quem dá é a gente mesmo, né? Se a gente está valorizando nada, por que o outro vai valorizar? É por aí. Eu achei fantástico isso, é verdade, né? O valor tem que partir de nós. E, sobretudo, aqui nessa comunidade que a gente está, o nosso valor, ele vem do alto. Verdade. Alguém pagou um preço muito alto por cada um de nós. Cada um de nós precisa compreender que um Deus que entrega o seu Filho para derramar o seu sangue, para morrer por nós, para dar a sua própria vida em nosso favor, é sinal de que o nosso valor é muito alto. É verdade. A gente precisa valorizar demais isso, né? Ai, que bom, a Mari está gostando muito da live. A Mari é lá de São Paulo. Que legal. Muito legal, tem umas seguidoras aí. Gente, olha, nós estamos aqui acabando o nosso tempo da live. Que bacana que vocês estiveram presentes. Se vocês quiserem enviar perguntas, ainda é tempo. Quem não segue a Márcia, eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição desse vídeo. Sigam, porque ela sempre está compartilhando algo em prol do nosso crescimento como pessoa. Eu acompanho ela de perto. Ela tem uma história pessoal muito bacana. Eu tive a oportunidade de ouvi-la no nosso evento presencial. As mulheres que estavam lá gostaram demais. Ficou todo mundo muito motivado, falando, tá vendo, se ela conseguiu, a gente consegue também. Isso é muito importante, né? Márcia, inspirar outras pessoas. Verdade. Eu quero compartilhar com vocês aqui um versículo que está lá no livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 14 e o versículo é o 20, que diz assim: irmãos, irmãs, né? Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. A gente pode não ser, a gente pode ser meninas na malícia, na maldade, mas a gente precisa continuar crescendo, se tomando posse desse adulto, dessas mulheres adultas que a gente tem o direito, o privilégio de ser, né, Márcia?
porque amadurecer é um privilégio e a gente precisa se apropriar disso. Acolher essa criança, entender essa criança e falar para ela, olha, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Você já teve o seu brilho, deixa eu brilhar. Márcia, deixa um recado para essas mulheres que estão aí agora e para outras que vão vir depois a respeito dessa criança, a respeito do seu trabalho. Motive-nos. É aqui sobre criança, né? Muitas perguntas: o que é ser criança? O que é ser criança? Existe várias definições de que é ser criança, mas eu gosto da definição da criança, é o seguinte: ser criança é nascer de novo a cada dia. É nascer de novo a cada dia. Ah, que bacana. Então, nós como mulheres cristãs empreendedoras precisamos aprender a nascer de novo a cada dia, como uma criança. Que lindo. Porque se a gente fizer isso, não tiver um olhar para o nosso passado, claro, o passado não tem como você esquecer. Ninguém esquece o passado. O que se pode fazer é transformações, adequações. O que pode acontecer é da gente crescer na maturidade emocional. A gente precisa matar, né, a cada dia o nosso eu adulto e deixar essa criança nova nascer todos os dias em nossa vida. Então, ser criança é isso. É nascer de novo a cada dia. Se eu não conseguiu um alvo, por que você não conseguiu? Está acontecendo alguma coisa que as coisas não estão avançando? Por que não está acontecendo? O que precisa ser mudado? O que precisa nascer de novo na sua vida? E aí você vai fazendo as perguntas. E eu sou muito visual. Na minha frente aqui eu tenho 4 cheios de papelzinho, tudo colorido. Tudo que eu aprendo eu vou colocando, porque é da minha característica, entendeu? Ser muito visual. Então você vai se perguntando, vai anotando e vai colocando como meta. E aprenda a ser criança, né? A cada dia aprenda a ser uma criança. Nasça de novo a cada dia como uma criança. Esse é o meu conselho que eu dou para as mulheres. Ai, que bacana. Porque olha que recado maravilhoso. Márcia, hoje, psicoterapeuta, há coisas em mim que ainda precisam morrer. E há coisas em mim que precisam nascer. Eu sei. Entende? Ninguém, né? É Deus aqui que é perfeito. É Deus aqui que é perfeito. Mas se a gente tiver verdade, ainda bem que a gente não é. De novo a cada dia nós vamos avançando. E vamos crescendo em maturidade emocional. Ai, que bacana, Márcia. A Mari está se despedindo aqui, que ela vai precisar sair, mas ela vai voltar novamente para assistir. Muito obrigada, tá, Mari? Muito obrigada você que participou, você que vai vir depois. Se você quiser depois enviar mensagem para a Márcia, eu vou deixar o perfil dela aqui embaixo na descrição desse vídeo, da nossa live. A live vai ficar salva aqui no perfil. Sigam o perfil da Márcia, ela compartilha conteúdos muito relevantes para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento como pessoas e como mulheres. Márcia, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua generosidade em estar aqui e por compartilhar parte do seu conhecimento com a gente, tá bom, querida? Eu agradeço, obrigada. Um beijo, Márcia. Você também. Agora você tem que sair para eu publicar a live. Aí você vai lá no WhatsApp e coloca o endereço da clínica para eu poder colocar na descrição do vídeo. Tá bom. Tá bom? Porque aí quem mora aqui em Vila Velha, a gente está conversando aqui a partir de Vila Velha, no Espírito Santo. Você que mora aqui pode procurar a Márcia presencialmente. Eu não sei se você atende online também. Atende, Márcia? Ó, que bacana. Pronto, temos mais um meio de acesso. Tá bom? Beijo, Márcia. Muito obrigada. Tchau, querida. Tchau. Pronto, gente, muito obrigada pela participação de vocês que estão aí agora, vocês que vão vir depois. Eu conversei aqui com a Márcia Endlich Rodrigues, ela é psicanalista, é administradora e é palestrante. Eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição da live. Sigam o perfil dela, curtam essa
live, enviem para outras pessoas para multiplicar aqui esse conhecimento tão importante para a nossa maturidade. A gente se vê na próxima live, se Deus quiser. Um beijo, muito obrigada, viu? Beijos para vocês. Tchau.